Uma funcionária do seu gabinete me respondeu dizendo que este benefício que me pertence já havia sido concedido e que eu aguardasse uma carta da Dataprev. Eu telefonei várias vezes para essa senhora, cujo nome eu não vou dizer, jamais vou revelar o nome de qualquer funcionário de baixo escalão do INSS. Eu não sou Dom Quixote, mas eu preferi enfrentar os grandes. E que eu esperasse em casa. Mas quanto tempo leva? A Dataprev processa isso no máximo em uma semana, 10 dias, o senhor recebe a carta. Já sabia o valor, já sabia tudo. Liguei para o posto, escuta, está no seu computador que no dia tal foi concedido o benefício tal, e eu queria saber se é preciso esperar a carta da Dataprev. Está aí no seu computador, o valor é esse, eu sei, o senhor sabe. Não, sem a carta da Dataprev o senhor não pode receber. Bom, aí eu criei um estratagema, eu passei a ligar, usando uma experiência que eu tive como jornalista, e depois eu gostaria de esclarecer por que eu me apresentei à mídia não como jornalista, porque simplesmente eu estou há 20 anos fora de redação de jornal. Eu não conheço ex-jornalista nem jornalista aposentado. Jornalista você é até o túmulo. Então, simplesmente criei uma personagem, o Dr. Palhares, assessor do gabinete. E apurei os nomes das pessoas do circuito pelo qual o processo deveria passar. Comecei a disparar telefonemas. Fulano, me pegue aí o processo número tal, que era o processo do Hélio. Eu estou com um problema de dupla personalidade atualmente. E como é que está isso aí? Mas isso é recomendado do gabinete. Eu nunca disse gabinete de quem e assessor de quê. E doutor em quê também. E assim, e à tarde eu ligava cobrando. Como é, já despachou e tal, e resolvi o negócio. Fui lá e recebi. Mas acontece que, 2 dias antes de comemorar um ano, eu mandei um fax ao ministro da Previdência, solicitando o comparecimento dele na solenidade de 1º aniversário da minha solicitação de pecúlio, quando seriam entregues o troféu advogada Georgina e juiz Nestor, que são 2 pessoas que fraudaram o INSS em milhões de dólares, e que eu queria entregar esses troféus, porque são 2 gênios, porque eu não conseguia receber os meus trocados legalmente, e essas pessoas conseguiram mandar milhões de dólares para o exterior. Muito bem, aí recebi o dinheiro, no dia imediato ao fax do ministro. Que era quanto, Hélio? R$ 5.216,20. No dia seguinte, após enviar esse fax para o ministro, eu, como Palhares, liguei para o posto, supondo, puxa, fax dessa natureza, que não deve ser muito usual, talvez isso tenha chegado à mão do ministro, alguém tenha... Né? E liguei aqui ao doutor Palhares, escuta, o processo número tal, já tem a ordem de pagamento aí. Tem sim, senhor, doutor Palhares, pode dizer ao seu Hélio para vir receber e tal. Fui lá, recebi. Botei o dinheiro no bolso, já gastei. Aliás, me pertence, não há mal nenhum em tê-lo gasto. Claro. E uns 15 dias depois, 12, 13 dias depois de ter recebido, eu recebo uma carta-resposta àquele fax que eu havia enviado para o ministro, assinada pelo subchefe do seu gabinete, dizendo que providências já estavam sendo tomadas no sentido e que o assunto estava aos cuidados de dona fulana, telefone tal, no Rio de Janeiro. Obviamente, não me chateia, vai chatear essa senhora. E eu fui chatear essa senhora. A senhora recebeu de Brasília a recomendação? Recebi sim, lá do subchefe do gabinete e tal. E como é que está o meu caso? Olha, eu já mandei um fax para a gerente do INSS, do Rio de Janeiro. Mas, minha senhora, isso aí não é na rua Pedro Lessa, no centro da cidade? Exato. A quantos quilômetros está a gerente? A senhora não fala com ela no telefone? Não, mas se ela não me responder o fax até segunda-feira, eu vou mandar outro. E eu estava gravando isso. Aí eu disse, olha, a senhora não precisa, a senhora informa lá a quem lhe cobrou isso, que o senhor Hélio já recebeu, que o valor é esse, tá? Mas como o senhor fez isso? E eu contei para ela a história do Dr. Palhares, ela disse, mas que coisa inteligente. Que maravilha. É isso. É isso em termos. Até aí você conseguiu o que o Hélio tinha de conseguir. Mais imediatamente, quando a história se tornou pública, a primeira reação do INSS foi dizer que você tinha agido de forma desonesta. Não, perdão, foi do ministro. Do ministro. E que você não havia conseguido no tempo que qualquer cidadão conseguiria, porque você tinha dado informações equivocadas para o INSS. Olha, o que culminou com uma conversa sua
com o ministro, patrocinada pelo jornal O Globo. Exatamente. Aí é preciso lembrar o seguinte, eu fui chamado de desonesto. E depois e eu fui a essa conversa com algumas condicionantes. A primeira condicionante é para que a conversa pudesse ter início, que o ministro retirasse a minha qualificação de desonesto. Quem leu o texto da matéria no Globo sabe disso. E as demais consequências. Como é que foi a sua conversa com o ministro? Olha, Juca, eu não gostaria aqui de personalizar esse assunto no ministro. Perfeito. Porque, veja o seguinte, o que eu tinha que dizer a ele e o que eu tinha de ouvir da parte dele, isso foi feito vis-a-vis, olho no olho. Se ele estivesse aqui presente, eu acho que seria mais elegante. Como ele não está aqui presente, eu prefiro não entrar no detalhe e até em respeito ao jornal que promoveu esse encontro e editou essa matéria. Até que ponto o fato de você ser um jornalista te auxiliou, por exemplo, neste encontro que tinha tudo para ser um encontro de muita tensão? Olha, muito. Aí sim. Porque a ideia do Palhares é um misto do ex-jornalista, que não existe, porque jornalista a gente é a vida toda, com o publicitário. Quer dizer, eu diria que fundamentalmente é a criatividade, se é que houve alguma, a serviço de você atingir um objetivo. A vivência como jornalista, a vivência mesmo pessoal como publicitário, e principalmente a vivência como cidadão observando, quando o Globo me propôs esse encontro, eu tive exatamente 2 horas para pensar, estabelecer algumas condições e tomar o avião para Brasília. Então, e quero aqui, aproveitando a elegância total, o cumprimento das regras por parte do Globo, achei a edição muito bem feita, absolutamente imparcial, digna, honesta, um jornalismo de primeira qualidade, levantando o debate de um tema que milhões de pessoas ou milhares de pessoas estão aí na fila do INSS. Agora, a experiência de jornalista funcionou da seguinte forma, basicamente para as condições que eu solicitei para que aceitasse debater com o ministro e que também fossem levadas a ele para que ele aceitasse. A primeira, exclusivamente o repórter, o fotógrafo do Globo, o ministro e eu. E, eventualmente, uma assessora de imprensa do ministro. Mais ninguém. Absolutamente ninguém na sala, sem telefone para interromper, tempo ilimitado, gravador na mesa, algumas outras coisas, como, por exemplo, se houvesse, olha, o ministro está muito ocupado, vai lhe receber o subchefe do gabinete ou o auxiliar do subcarimbador do protocolo, não. Quer dizer, era de potência, não diria para potência, mas de potência para cidadão. E que eu tomaria a iniciativa de pedir ao ministro que retirasse o qualificativo de desonesto que ele havia me dado. E que se ele não retirasse, me retirava eu, mas que isso ficasse registrado na matéria. E também deixar absolutamente claro que se tratava de uma iniciativa do Globo, porque qualquer ida minha lá poderia parecer uma provocação. Claro. E também que isso pode parecer, enfim, uma provocação, mas que eu não aguardaria mais do que 10 minutos, porque eu não estava lá para fazer circo. E ao chegar, se você me permite ainda... Claro que eu te permito, porque essa conversa evidentemente vai continuar. Aliás, se você tiver alguma pergunta a fazer ao jornalista publicitário Hélio Kautmann, você faça usando o telefone 252-6841, que essa conversa vai tomar todo o nosso programa. Nós já voltamos.